Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer mais um vídeo falando de Witch, e nesse vídeo eu vou falar as dimensões que apareceram nos quadrinhos de Witch e na animação de Witch. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Trabalhar com internet tem que ter dom. Então nesse vídeo eu vou falar as dimensões que não são exatamente lugares, elas são dimensões paralelas que podem ser acessadas por magia. Então, a gente não sabe se elas podem ser acessadas de outro jeito que não seja com magia, mas elas só aparecem sendo acessadas por magia. Então, essas dimensões não são lugares de verdade, diferente de Meridian, que é um planeta, né? Só que mesmo sendo um planeta, a gente só vê ele sendo acessado por magia, porque as Witch só entram lá com um portal. Então nesse vídeo eu não vou ficar explicando a origem dessas dimensões, só vou citar quais são as dimensões. E pode ser que tenha alguma dimensão que eu não tenha encontrado, porque os quadrinhos são muito longos, pode ser que tenha até mais. Mas essas foram as dimensões que eu encontrei. A primeira dimensão é o Livro dos Elementos, que é o quinto arco dos quadrinhos. Então essa dimensão ela só existe dentro do livro. E esse livro tem os selos. E a dimensão só pode ser acessada quando os selos são desbloqueados. Então só quando os selos são liberados a dimensão pode ser acessada. Dentro dessa dimensão é como se fosse um lugar imenso que tem... é como se fosse uma ilha. Então essa dimensão só pode ser acessada por magia. As Witch entram lá quando o próprio livro absorve elas. Já a segunda dimensão é a moldura, que a gente viu tanto nos quadrinhos quanto na animação. Ela só pode ser acessada com o coração de Kandrakar ou com portais criados pelo Phobos ou pela Helion. Então essa dimensão só pode ser acessada por magia. Tudo que a gente sabe dessa dimensão é que ela se parece com Meridian, mas ao mesmo tempo ela se parece com a Idade Média da Terra, e que lá dentro dessa dimensão não tem magia. E mais uma vez essa dimensão só pode ser acessada por magia. A terceira dimensão é o Oblivion. Essa dimensão é para onde as gotas astrais ou corpos astrais elas vão quando elas não estão sendo usadas pelas Witch para fingirem que são as guardiãs. Então, nos quadrinhos, quando elas são absorvidas, elas vão para essa dimensão. E a cópia da Will menciona que ela não gosta dessa dimensão porque lá é um nada e não acontece nada, né? Não tem som, não tem tempo, não tem nada. Ela só fica lá aguardando que as Witch chamem ela para ela cumprir a sua função de cópia, né? De corpo astral. Já na animação, a cópia da Will menciona essa dimensão, mas a gente não vê essa dimensão na animação, né? A gente só vê ela nos quadrinhos mesmo. Então, essa dimensão, na verdade, só foi acessada pelas gotas astrais, não foram acessadas pelas Witch, mas provavelmente só pode ser acessada por magia. A quarta dimensão é Kandrakar. Tá bom, eu tô oficialmente impressionada. Que roxo todo é esse? Bom, Kandrakar não, pra mim pelo menos eu acredito que não seja um lugar mesmo. É uma dimensão mágica. Porque é dito que fica no centro do infinito. Então Kandrakar é uma fortaleza que fica no centro do infinito. Mas eu acho que não é um lugar de verdade. É só uma dimensão. Todas as vezes que as Witch vão pra lá, é por portal ou o coração de Kandrakar leva elas pra lá. Então a gente só viu sendo acessado por magia. Então não tem nenhuma confirmação de que ele fica em algum lugar físico. Provavelmente é só uma dimensão mesmo. A quinta dimensão é a dimensão das memórias. Essa dimensão apareceu só nos quadrinhos. Quando o Phobos estava disfarçado de Endarno, ele usou uma borboleta para fazer
a memória ser apagada da Cornélia. Então todas as pessoas que conheciam ela esqueceram dela. A família dela, as Witch, todo mundo. Então, para recuperar as lembranças, as Witch tiveram que ir na dimensão das memórias. Essa dimensão foi acessada por magia. Eu acredito que essa dimensão não é um lugar de verdade. É apenas uma dimensão paralela. Então ela só pode entrar e sair dela por magia mesmo. A sexta dimensão é o interior dos artefatos. Então lá na animação a gente vê que os artefatos têm um lado de dentro. Qualquer pessoa pode ser presa, né? Porque a Aerion é a primeira a ser presa pela Nerissa no coração de Meridia. E depois todas as guardiãs da antiga geração vão sendo presas lá dentro. Onde a gente tá? O que tá acontecendo? Não temos certeza. E daí todas elas ficam presas dentro dessa dimensão. Então a animação inventou essa dimensão que é um interior dos artefatos. É mais uma prisão do que uma dimensão, né? E só pode ser acessada por magia. E a única saída também é por magia. E a última dimensão é a dimensão do Zenith. Bom, eu tô aqui, mas onde é aqui? Que lugar é esse? Então a transformação do Zenith, que aparece lá na animação no último episódio, tem uma dimensão que é parecida com Oblivion, em que as Witch ficam presas lá, que é como se fosse o interior do Zenith, porque o Zenith se parece muito com o Alien X do Ben 10. A consciência delas fica separada da forma física delas. E nessa dimensão do Zenith, as Witch não lembram quem elas são. Então elas só ficam lá desmemoriadas até a transformação Zenith ficar desativada. Então essa dimensão só pode ser acessada por magia. Quem são vocês? Eu não me lembro. Eu não me lembro de nenhuma de vocês. E ela só existe quando o Zenith está ativo. Não sabemos muito sobre essa dimensão também, porque ela só aparece em um episódio, né? Então essas foram as 7 dimensões que eu encontrei que aparecem em Witch, que não são mundos, elas são apenas dimensões. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses foram as 7 dimensões de Witch. Se gostou, deixe o seu like. Trabalhar com internet tem que ter dom. E esse Não esqueça de hypar o vídeo para fortalecer o vídeo. Não esqueça de embaixo comentar a volta Witch, só para o vídeo não flopar. E até o próximo vídeo. Tchau!